Nenhum homem é uma ilha, isolado em si mesmo. Cada ser humano é uma parte do continente, uma parte de um todo. Se um pequeno torrão de terra, levado pelas águas até o mar, deixa menor a Europa, como se fosse um promontório, como se fosse o solar de teus amigos ou o teu próprio. A morte de qualquer homem me diminui, porque sou parte do gênero humano. E por isso, não pergunte por quem os sinos dobram, eles dobram por ti. 私は通訳のバイリンガエルカエルの本音を聞いてあげる Bom dia, boa tarde, boa noite e bem-vindo mais uma vez ao Trigo no Game. Essa vez temos um quadro novo, estou aqui com o Geilson. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, G. Como é que você tá, G? Você tá bem? Estou bem. Ah, que bom, cara. E tem um quadro novo hoje, né? Hipotenusa e seus catetos. É uma banda? O que é isso, G? É o nosso quadro novo onde a gente vai contar sobre algum jogo de forma extremamente detalhada, fruto de muita pesquisa e geradores de Lero Lero. Ok, gerador de laranja eu gosto bastante. Mas eu fiquei curioso, cara. Foi um jogo diferente que você escolheu. É um jogo de Game Boy Color, né? Exato, de Game Boy na verdade. Ele é um jogo de 1992. Como vocês podem ter visto já na introdução do vídeo, né? Eu estou falando de Kaero no Tame ni Kane wa Naru, que em inglês é The Frog from Whom the Bell Tools, e em português seria O Sapo por Quem os Sinos Dobram. Diferente. Diferente, é um nome bem complicado de falar, inclusive. Gostei. E vamos começando aqui. Ele é um jogo de, como eu falei antes, 1992, lançado pela Nintendo, exclusivamente no Japão. Ele foi desenvolvido pela Nintendo em parceria com a Intelligent Systems, que, se você conhece a Intelligent Systems, deve ser provavelmente por Fire Emblem, hoje em dia. É a empresa por trás dos Fire Emblems e dos Paper Mario também. Ok. Nunca joguei. Aí, além disso, o jogo também recebeu futuramente, né? Ele foi relançado no 3DS, no Virtual Console, só que só no Japão, também em 2012. 20 anos após o lançamento. E esse ano, em maio, ele também lançou no Nintendo Switch Online japonês. Então ele é um jogo que até hoje está preso no Japão. Que pena, cara. Não tem esse Sim. interesse em trazer pro ocidente. Eu posso até explicar um pouquinho que talvez tenha uma relação com a... Tipo, o jogo tem muitas coisas que são características da cultura japonesa, então talvez a Nintendo não achasse que o público ocidental não fosse receber com muito amor essas especificidades, sabe? Olha, eu acho que dá bom. Olha, a gente tá cheio de anime e mangá. A gente entende já. Um pouquinho, vai. Não, sim, eu acho que essa é a opinião deles em 92. Ok. Aí depois eu só acho que eles não quiseram gastar dinheiro com tradução. Ah, ok. Beleza. Mas aí eu joguei esse jogo, né? Faz umas semanas que eu joguei ele. E eu me apaixonei pelo jogo. E, adendo, como eu joguei ele, né? Ele recebeu uma tradução de fã. Gosto Em bastante. 2013, se eu não me engano. Ele foi traduzido. E é uma tradução bem decente, sabe? Ela... O máximo de reclamação que eu vi é que às vezes ela é muito literal. Então, por exemplo, algumas piadas que só daria pra entender completamente se você entende japonês, elas não são necessariamente muito bem traduzidas. Ou melhor, é difícil. isso, não são tão bem localizadas, né? Pode ser também. Sim. É difícil traduzir piada, cara. Sim. Às vezes é muito do contexto, até da própria linguagem mesmo. Trocadilho, né? Sim. Então, às vezes, você não vai traduzir de forma literal, você vai ter que fazer uma localização pra uma piada daquele lugar, daquele idioma, que tenha o mesmo sentido, né? Isso. A mesma ideia. É difícil pra caramba.
Sim, mas no geral, uma boa tradução e dá pra pegar a história tranquilamente, de boa. E é a melhor forma de você jogar Kaeru no Tameni Kane wa Naru em 2024 ou em qualquer ano aí. Porque eu duvido muito que a Nintendo lance algum remake ou coisa do tipo. Uhum. O que eu adoraria que ela fizesse, mas eu acho que ela não vai. Mas se você ficou um pouco intrigado com a minha introdução, com aquela narração bem poética, ela vem no caso da contracapa do livro Por Quem os Sinos Dobram. E por que eu fiz isso, né? Porque o nome do jogo é O Sapo Por Quem os Sinos Dobram, que é uma referência clara a esse livro. É um livro de ficção sobre a Primeira Guerra Mundial. Foi escrito pelo Ernest Hemingway. E no caso, em japonês, o nome do livro era Takatameni Kane wa Naru. E aí é um trocadilho, né? Eles trocam o Taka pelo Kaeru no. Uhum. E aí que vem o nome do jogo. O que é só uma piada também, porque, tipo, é um livro muito sério, né? Com temas muito pesados. Que tá comentando sobre... E é um jogo, na verdade, que vai comentar sobre um príncipe que vira sapo e quer reconstruir um sino. Ok. Então é mais uma piadinha mesmo no nome. Não tem nenhuma relação maior do que essa. Inclusive, tem um vídeo muito bom que eu assisti nas horas que eu tava pesquisando sobre o jogo, que o cara leu o livro pra Boa. ver se tinha alguma relação e não tinha nenhuma. É direta, ficou difícil de achar. Pois é. E só pra especificar mais ainda, né, o trecho que eu tirei, no caso que eu li no início da introdução desse vídeo, ele é a contracapa do Por Que os Sinos Dobram, que é inspirado, no caso, num poema do John Donne, que era um clérigo inglês de 1624, e ele tinha um livro uma obra que era Devotions Upon Emergency Occasions, que é basicamente as devoções em ocasiões de emergência, né? Que era o momento que ele estava muito doente, quase no fim da vida dele, e ele escreve um texto sobre a relação do ser humano com a morte, né? Então, essa obra foi o que inspirou o livro, e o livro foi o que inspirou o nome do jogo, então por isso que tem essa introdução. Acho que me alonguei demais explicando por essa questão, mas tudo bem. Perfeito. Pode. E aí, só pra fechar as referências, né? Tem uma música também da banda Metallica, que eu não vou colocar aqui por questões de direitos autorais, eu não quero tomar um strike da banda. Ou da gravadora da banda, então... Mas sim, tem uma música For Whom the Bell Tolls da Metallica, que é também, e aí, abertamente inspirada no livro e nos temas do livro, né? Do Hemingway. Caraca, muita gente referenciando, hein? Sim. E aí, então, nesse caldeirão aí maluco, né? O Kaeru, ele é um jogo de humor e com apelo infantil que tá fazendo trocadilho e referenciando livros sobre a Primeira Guerra Mundial e relação do ser humano com a morte, né? E num jogo que é da Nintendo, lançado para o Game Boy em 1992. E aí você começa a pensar o quão diferente é a abordagem dele para definir o marketing e os termos do jogo, né? Uhum. E o quão isso vem de uma época muito de experimentação, né? É meio como se eles estivessem tateando as coisas. Aonde eles podem atingir, que públicos atingir. Então, uma coisa interessante, uma coisa que me chamou a atenção nele. Uhum. Mas antes de começar a falar do jogo em si, né? O que me deu o estopim inicial pra mim, pra eu assistir, pra eu querer jogar o jogo, foi uma postagem no Blue Sky do Tokyo Game Life, que é um podcast focado em jogos japoneses e na cultura japonesa, que eu gosto bastante. E ele fala de alguns jogos que foram escritos pelo Yoshio Sakamoto. E nele citou Metroid Fusion, que é um jogo que eu gosto bastante. Citou a série Famicom Detective Club, que é uma visual novel que vem desde o Nintendinho e recebeu remakes recentemente. E esse ano lançou o terceiro jogo. E ele citou um jogo que eu nunca tinha visto falar na minha vida, que era o Kaeru no Tameni Kane wa Naru. E eu pensei, nossa, que jogo é esse? E então eu fui atrás pra ver, descobri que tinha uma tradução de fã e fui lá jogar. É um jogo de um cara que você gosta, um cara que já faz jogos bons. Sim, porque Yoshio Sakamoto, no caso, pra quem não ligou o nome
A pessoa, ele é o diretor de... Ele é o pai de Metroid, basicamente. Uhum. E eu sou muito fã de Metroid. Sou um nintendista sujo, né? E... Isso é uma das coisas também muito importantes sobre o Kaeru. Ele é formado por uma equipe muito competente de pessoas muito importantes na história da Nintendo. Você tem o Yoshi Sakamoto, né? Que foi o designer do primeiro Metroid, diretor de Super Metroid e Metroid Fusion. Também foi produtor de Metroid Samus Returns e o Dread. Ele também tem envolvimento em jogos do WarioWare e Famicom Detective Club. Aí você também teve o Kazumi Totaka, que é um dos maiores compositores da história da Nintendo, né? Ele é o compositor, já trabalhou em Animal Crossing, Luigi's Mansion. E não só como compositor, né? Ele também já foi voice actor. Ele é a voz do Yoshi. E do Kakai Slider do Animal Crossing. Inclusive tem a referência que o Kakai Slider, o nome japonês dele é Totakeke, que seria uma derivação de Totaka, o nome do diretor, do compositor. Eu acho engraçado porque eu acho que o Yoshi não fala, né? Mas Ele faz barulhinho, tipo assim. ele faz barulhinho, né? Yoshi! Aí, quem faz barulhinho é o Kazumi Totaka. Eu gostei. Enfim, ele também já foi diretor de um jogo mesmo, diretor geral, né? O Wii Music, que é o protagonista de uma das maiores vergonhas em apresentações de palco da Nintendo. Foi o jogo. Ser muito constrangedor a apresentação de você ter o Miyamoto tocando com um controle de um Wii Remote. Muito constrangedor esse momento. Ele foi o diretor do jogo. Aí, além dele, a gente também teve na direção do jogo o Toru Osawa, que depois foi diretor de script do Ocarina of Time. E foi peça essencial na criação de Kid Icarus. Alguns acreditam que ele seja, tipo assim, a pessoa mais importante na criação de Kid Icarus, que é outro jogo da Nintendo, do Nintendinho. É um dos jogos, assim, mais históricos dela. E recentemente, o trabalho mais recente dele foi ser acreditado como Development Support no jogo no último Famicom Detective Club. E pra fechar, um dos nomes que eu queria citar é o Yasuhiko Fujii, porque ele não tem nenhuma... Ele tem uma carreira muito curta com o desenvolvimento de jogos, né? Ele só trabalhou em 2 jogos. Mas é ele que tem uma entrevista que tem as maiores fontes sobre o desenvolvimento do Kaeru. Então, como a pesquisa dele foi base para muitas das informações que eu vou comentar aqui, eu decidi também dar um destaque para ele. Ele foi o programador de inimigos no Kaeru. E isso, por ter... Ele, nesse jogo, criou uma relação com Yoshi Sakamoto, que trouxe ele também para ser o programador de Super Metroid. No Super Nintendo. Então tem toda essa ligação de fatos aí. Inclusive, só para explicar algumas coisas do Yasuhiko Fujii, é que ele disse que desenvolveu o Kaeru nas férias da faculdade dele. Na parte de programação. Tipo, alguém da Intelligent Systems chegou, ele tava trabalhando já, né, enquanto estudava. A Intelligent Systems, alguém chegou pra ele e falou, lê aqui o manual do Game Boy pra programar. Ele leu uma semana e depois nas férias fez toda a programação. Caraca, além de ter sido o responsável por trazer os kanjis no Game Boy. Nossa, imagino. Porque foi um dos primeiros jogos a ter kanji mesmo, foi o Kaeru. Porque é uma complexidade, né? Você botar os kanjis numa telinha tão pequena e deixar legível, etc. Nossa, com certeza. E caber no espaço também de memória do Game Boy. Sim, porque ele, no caso, teve que converter, por exemplo, ele pegou um arquivo ROM de PC, que aí os kanjis tinham uma proporção 16:16. Ele mudou pra 8:8. E aí que era compatível com o Game Boy. E ele usou um programa que ele mesmo criou, que foi o Kanji Converter. Então, assim, uma pessoa que tem muitas habilidades em termos de programação, né? Isso é uma coisa que ele comenta muito nas entrevistas que ele deu sobre o jogo, né? Cara, essa habilidade nessa época era marcante, velho. Os recursos eram muito limitados. Os dispositivos eram muito... Tinha que administrar bem memória, processamento. Inclusive, ele comenta que nem queria desenvolver jogos pra começo de conversa, né? Tipo, ele gostava de jogos, mas não era o que ele queria fazer. O que ele queria era trabalhar na Microsoft. Só que um dos professores dele meio que desencorajou ele, falando, trabalhar na Microsoft, a visão do Japão naquela época não era tão voltada pra programação, né? Então, aí meio que não deram muita
força pra ele. Não, você vai conseguir. Então a gente foi mais tipo, pô, nem tem futuro, não. Mas, enfim, essas são as pessoas que eu quis trazer aqui, que foram partes do desenvolvimento do jogo e que também fizeram parte da história da Nintendo. Uhum. Mas, entrando no jogo mesmo, né, o que é Kaero no Tame ni Kane wa Naru? Ele é um jogo sobre dois príncipes. O príncipe Richard, que é um príncipe bem bonito, né? Elegante. E o príncipe do reino de Sable, que no caso é o nosso protagonista. Que você pode dar nome pra ele, né? E diferente do... Igualmente ao Richard, ele é mesmo nível de beleza e inteligência. Só que ele é um impossível e um jovem rico. E no caso, ele nunca conseguiu ganhar do Richard em duelos de esgrima. E essa é meio que o início do jogo, né? A introdução do jogo é essa. Que eles são totalmente iguais em tudo, só que o protagonista nunca ganhou do Richard num duelo de esgrima. E isso deixava ele meio maluquinho com isso, com as situações. Mas eles eram bons amigos, né? Era só treinamentos os duelos de esgrima. Uhum. Aí depois de um dia lá que estavam treinando, o Richard ganhou pela 56ª vez. Mas aí chegou a informação que o reino de Mythil foi invadido pelo grande mago Delarin. E o palácio da princesa Tiramisu foi totalmente tomado. Olha, e aí, nome de um. Com essa questão, o Richard e o príncipe de Sable, eles vão para o reino de Mythil para tentar salvar a princesa. Não de uma forma altruísta nem nada do tipo, de uma forma totalmente egoísta de eles querem conquistar a princesa. O que é engraçado, no caso, é que o jogo já dá um pouco da sua veia humorística aí, né? É que você vai atrás o seu protagonista, ele vai tentar entrar no barco junto com o Richard e o Richard expulsa ele do barco. E aí você tem que arrumar outro barco pra você conseguir chegar até o reino. E nessa aí você entra num barco e esse barco é de outra pessoa. A outra pessoa te expulsa e fala: como assim você quer entrar e invadir o meu barco? Aí você fala: vou comprar o seu barco. E aí o jogo, aí você tem, tipo assim, dinheiro infinito quase, porque como foi pré-estabelecido, o príncipe de Sable é muito rico, né? Então aí ele jorra dinheiro na tela, os números vão caindo e você compra o barco. E numa cena muito engraçada, o dono do barco, ele sai girando pela tela. Acho que o Matheus chegou até a ver esse início, né? Cara, foi muito engraçado. Ele sai meio que voando, girando. Muito bom, cara. E aí você consegue comprar o seu barco e ir atrás do príncipe Richard no reino de Mythil. Cara, eu gostei que é muito diferente. Porque geralmente é um padrão, né? Eu já tenho um príncipe pronto, disposto a salvar a princesa. Não, é que tem dois com motivos totalmente escuros, pessoais. Sim, tipo, não tem nenhum... É totalmente egoísta o motivo deles. É só meio que uma briga deles de um querer superar o outro. Então você já começa a história com essa desconstrução do papel do herói, né? O herói geralmente ele é bondoso, ele é altruísta, ele quer ajudar todo mundo por motivos que não sejam só o benefício próprio. E aqui você tem o príncipe que não. O príncipe, a única coisa que ele quer mostrar é que ele é melhor que o rival dele e que ele quer, no caso, casar com a princesa. E, tipo, até mesmo a solução dos problemas, né? Tipo, já de cara. A maioria dos jogos, o herói, ele vai ter que ter o esforço pra resolver o problema. E de cara aqui, o príncipe resolve o problema dele com dinheiro. Toma esse dinheiro. Isso, você não tem esforço nenhum, do padrão da história do jogo. Você vai pegar o dinheiro e tacar no dinheiro ali e pronto, acabou. Então ele também quer fazer essa inversão, né, de ser basicamente um riquinho. Você tá jogando com um riquinho. Tá jogando com o riquinho. Eu gosto também que na descrição do jogo, né, na descrição inicial, quem é apresentado primeiro é o Richard. Porque você até esperaria que o Richard talvez fosse o protagonista na história. Entendi. Mas não, você é o que é mais egoísta ainda, que é mais focado em dinheiro, né? É legal que você é o cara que perde, né?
Sim, Sempre perde pro outro príncipe. isso. E aí, tipo, eu gosto muito da história. Você vai chegando lá, você chega no reino e você tá sempre atrás do príncipe, do Richard. O Richard tá indo sempre um passo à sua frente. Uhum. Aí você vai fazendo algumas missõezinhas, pá, você vai meio que entendendo a estrutura de gameplay, que eu vou explicar depois. Mas eu tenho que chegar num ponto da história, porque é meio que o que dá o nome ao jogo, né? E você vai andando pela vila lá e descobre que, pô, tá cheio de sapo aqui nessa vila, né? E dá um foreshadowing pro que vai acontecer. Aí você chega lá no topo da montanha, come uma fruta. E essa fruta parece que ela é meio alucinógena. Uou! E você tem um sonho, e o protagonista tem um sonho febril que o Richard já salvou a princesa e você perdeu de novo. Caraca. Inclusive, acho muito interessante um jogo de 92 da Nintendo que coloca uma substância alucinógena. Isso é muito fora do padrão Nintendo. Do que eu esperaria. Acho que a primeira vez que eu vi isso, talvez até a última, foi no Far Cry 3. Você tá queimando a plantação de maconha e seu personagem fica doidão. Pois é, e aqui, tipo, não é necessariamente não é diretamente explícito que seja isso, né? Mas ele dá muito a entender que esse é o que tá acontecendo, né? A fruta tem questões alucinógenas nela. Uhum. E aí você acorda e tem uma ave te importunando lá, querendo bater em você. Aí você briga com ela, você vai ganhar a briga. E aí, só que ela foge antes, você começa a perseguir. Até que você vai chegar numa casa da bruxa, que é onde a ave tá te guiando. Uhum. A bruxa Mandola, se eu não me engano o nome dela. Ok. E lá, você vai conversar com a bruxa e a bruxa vai te dar uma poção pra você conseguir derrotar o grande mago, Delarin. Legal, com uma bruxa que te ajuda. Sim, só que no caso, essa poção, ela te dá um poder. Assim que você é submerso em água, você se transforma em sapo. Uou! E é daí que vem o nome do jogo, né? Era uma cilada. Era uma cilada o tempo todo. E aí que tá toda a questão, né? Porque você pensa, pô, tomei essa poção aqui pra ficar bem, né? Porque ela me deu, sei lá, o sapo ele pode pular mais alto, né? Esse tipo de coisa. Uhum. Só que aí depois pra frente você vai descobrir que o grande mago Delarin é uma cobra. Aí lascou, mano. Então você virou um sapo e sapos fazem parte Uhum. da alimentação de cobras. Então não foi das melhores atitudes por parte da bruxa. Mas aí avançando só um pouquinho mais na história, porque tem outra gimmick importante também, que vai explicar o gameplay depois. É que você encontra a bruxa em outro lugar. E você vai ser. E aí, eu quero voltar a ser humano. E aí ela vai te dar uma outra poção pra você deixar você voltar a ser humano. E você volta. Só que aí nessa agora, se você come um ovo, você vira uma cobra. Então, basicamente, o jogo vai ficar circulando nesses 3 temas, né? Você vai resolver problemas como humano, como sapo e como cobra. Quais são as diferenças? Pode falar. Não, até isso eu acho diferente, porque é difícil encontrar jogos que te permitem transformar em animais, sabe? Pra mudar a gameplay. Sim, nesse sentido, eu achei ele parecido com um jogo que tinha pra Master System na época. Uhum. Que era, acho que é o The Dragon's Trap? Wonder Boy. É o Wonder Boy. Que aqui no Brasil ganhou até uma versão da Mônica. Tinha O isso, jogo da né? Turma da Mônica. Que aí você pode transformar em dragão e outros animais assim. Pô, isso é muito bom, cara. Adiciona uma mecânica muito diferente. Dá pra variar muito, mudar muita coisa. Sim, sim. E outro ponto também que ele vai que ele tá desvirtuando os padrões, né? Que é tipo, aqui é o príncipe virando sapo. O príncipe virando sapo. Ele tá fazendo aquela brincadeira com a história clássica da princesa que beija o sapo e se torna um príncipe. O sapo é um príncipe, né? Uhum. E aqui o príncipe vai toma uma poção dada por uma bruxa e se torna um sapo. E também é muito... Geralmente a história do sapo do príncipe é a princesa que vai no sapo, né? Sim. Mas nesse caso é ele, como sapo, indo salvar a princesa. Apesar
que tem um grande plot twist, Hum. que eu não vou contar aqui porque eu acho que é um spoiler muito grande. Eu acho que tem coisas que são melhores se você descobrir jogando. Uhum. Mas é um plot twist bem interessante pro final do jogo. Mas continuando essa estrutura humano, sapo e cobra, como é que funciona isso? Toda vez que você come uma fruta, daquelas frutas que alucinógenas, você volta à forma humana. Porque é como se você desmaiasse depois que você come a fruta. Entendi. Toda vez que você come um ovo, você vira uma cobra. E toda vez que você entra na água, fica submerso, você vira um sapo. Automaticamente. Automaticamente. Mas se você sair da água, você não vira humano de volta. Não, pra virar humano você tem que comer a fruta. Caraca, velho. Ok. E aí, ele vai brincar muito com esses conceitos. Por exemplo, o que o sapo faz? O sapo pode nadar, né? Ele pode pular mais alto. E ele pode conversar com os outros sapos que tem pelo mundo do jogo. Okay. Aí, além disso, ele também consegue comer os insetos. Então, se tiver um inseto na área, na região, em vez de você ter que lutar com o inseto, você basicamente passa por cima que o sapo vai comer. Gostei. Comeu um inseto. Mas o sapo, por exemplo, não pode lutar com uma cobra. Então, se ele vê uma cobra no cenário, se encostar na cobra, a cobra vai ganhar a luta e você vai morrer. Então, se eu entendi bem, o tamanho do sapo é tipo o tamanho de um ser humano normal. Ou não, isso não é relevante pro jogo? Não, ele é menor. Ele fica menor, ele fica um pouco menor. Mas... tipo assim, em relação aos humanos, os humanos vão achar que você é um sapo e não vão fazer nada com você. Ok. Eles vão entender o que você tá falando e também não vão reagir, tipo, de forma agressiva. Entendi. Isso é interessante. Talvez um lugar que você pode passar como um sapo e as pessoas não se incomodam porque são sapos. Então, a mesma ideia também é aplicada pra cobra. A cobra também pode passar pelos humanos, ninguém vai agir de forma agressiva contra a cobra. Então, não é exatamente mecânica de stealth, mas eu lembrei do Hitman, onde você se veste de outra persona pra passar em nos lugares. Tem um lugar específico que você pode ter um topo de uma montanha, uma parte, que se você for de formato de cobra, né, você vai passando e você não vai tendo conflito com os humanos da região, do lugar, entendeu? Com os soldados do Delarim. Olha, eu achei bacana isso. Então você consegue meio que pular algumas partezinhas por causa disso. Aí do ponto de vista da cobra, o que você faz com a gameplay da cobra? Ela consegue, se você tem um nível de força alto, se você mata um inimigo que é fraco, e envenena ele, no caso, ele vira um bloco. E aí você consegue, ele vira tipo um bloco e você consegue escalar ele. Cara, o inimigo vira um bloco, velho. Sim. E acho que a principal coisa da cobra é que você pode se esgueirar pra passar em lugar rasteiro. Olha o Solid Snake aí. Sim. Que inclusive foi até uma piada que eu mandei pro Matheus depois, que tem uma parte do jogo que se você tentar, se você ficar deitado com a cobra, se você tentar comer a fruta, né, pra virar humano, o jogo não vai deixar falando que não são bons modos você comer comida no chão. Então, também tem essa piadinha. Aí a cobra também, ela consegue se comunicar com outras cobras, né? E ela pode assustar os sapos. Uou, legal. Então, por exemplo, tem uma parte que tem um sapo no seu caminho que ele não quer deixar você passar. Se você virar uma cobra, você basicamente espanta o sapo. Bacana. Lembrei do Pokémon agora. E enquanto humano, você pode conversar com pessoas, né? Você pode pular. Você pode usar os itens que você vai acumulando durante o jogo. E você pode lutar. Que inclusive é uma parte que eu gostaria de explicar do jogo, que é o combate dele, né? Ele é um combate bem único, bem diferente. Como funciona? Ele, na verdade, não é um combate de ação em si ou que você tem controle sobre. Ele é uma checagem de status, basicamente. Então, pela sua exploração no cenário, você acaba encontrando itens que te deixam mais forte, que te deixam com mais vida, mais rápidos, aumentam sua defesa e etc. Você vai entrar no inimigo e basicamente você vai dar a luta é automática e o jogo vai dando turnos. Você vai dar dano e o inimigo vai te dar dano.
quem acabar com a vida do outro primeiro ganha. Só que você não tem controle exatamente. É basicamente É. uma checagem ali do que qual nível que você tá. Se você tá no nível acima, você passou da luta. Entendi. Então, o seu papel basicamente é deixar seu personagem pronto, equipado. Isso, é um jogo que funciona na ideia de você conseguir fazer, explorar o jogo pra conseguir ser forte o suficiente pra ignorar as lutas, basicamente. Entendi. Aí, uma vez que você já equipou, é só ele fazer a ação de lutar sozinho. Isso. Muitas vezes, inclusive, as partes de história, que são uma checagem bem específica, né? Uhum. Você vai passar sempre com um coração sobrando. Ok. Meio que mostrar que você explorou. A sua exploração passou o limite do que precisava, entendeu? Entendi. Então, tem muitas lutas que são tipo. Você fica até numa. Geralmente você vai morrer a primeira vez porque você não sabe que você precisa. Do nível que você precisa, né? Uhum. Então é um jogo também muito de você. De testar o jogo, né? Você ir lá, morrer e voltar depois. Caraca, isso é legal. E nisso, Quando você morre, o que acontece? Você spawna em algum lugar? você vai pra um Volta safe? hospital. Tem um hospital no jogo. Tem um hospital. E é engraçado que o jogo o protagonista sempre se questiona: como é que eu vim parar aqui? Será que alguém me trouxe pra cá? E é muito engraçado que mais pro final do jogo, você morre uma vez pela história. E o jogo comenta sobre isso e fala: nossa, já me 10ª vez que eu tô tendo que carregar esse cara. Uhum. Toda hora esse cara tá morrendo. Uhum. Então, muito engraçado isso. O jogo reclama. O jogo, ele é autoconsciente às vezes, sabe? Entendi. E outra coisa. Quando você morre como um sapo, você vai pro hospital como um sapo? Não. Humano. Ah, mano. Ok, você virou Porque, automaticamente. então, é a mesma ideia. Quando você toma a maçã, a fruta lá que tá envenenada, você desmaia. Uhum. E você vira humano. Então, se você morre, você também volta à forma humana. Entendi. Morre, no caso, tipo assim, você se fere muito, né? Não chega a morrer. Ok. Mas eu tava aqui falando do combate, né? E aí, o combate é basicamente isso. Então ele tá basicamente te forçando a explorar o jogo. Ok. E em vários momentos até a luta aí, quando você tá muito acima do nível, você às vezes até ignora a luta, sabe? Uhum. Você vai passando assim, pum, foi, acabou. Acho justo. Sim, a única luta que tem realmente ação nela são duas lutas, na verdade. A luta final, eu não vou explicar necessariamente o que se faz nela, mas você tem um botão de ação durante a batalha. Uhum. E tem uma outra luta que você tem que acertar um inimigo no lugar certo. Mas aí você já controla. E você controla, e aí tipo assim, dá outra explicação também, né? No mundo aberto dele, no mapa, a câmera é vista de cima. Ok. E em ambientes internos, ou em cavernas e masmorras, a câmera vira 2D. Tipo Mario. Isso. Se você fosse ser bem específico, ele funciona muito como Link's Awakening, que inclusive é um tema que eu vou abordar depois, que são as semelhanças dele com Link's Awakening, o Zelda, né? Mas basicamente ele funciona como o Zelda nesse sentido, o de Game Boy. Legal. E aí, nessa luta, ele tá em 2D, e você tem que pular e acertar uma parte específica do corpo do chefe, pra aí a luta vai se desenrolar de forma automática. A questão é que você tem que entrar em contato com aquela parte. Ok. Então ele tem um pouco de ação nesse sentido, mas o resto das lutas é basicamente chegar lá e o jogo ver se você já tá pronto pra passar de fase ou não. Uhum. O que é interessante, né? Porque ele é um jogo que se coloca muito em prol da história dele. Ainda mais. Se ele tá te travando tanto, né? Uhum. Ele tem tantos travamentos, é porque ele quer que você passe por todas as partes que a história dele quer contar. Uhum. Ele é um jogo que abdica muitas vezes de a gameplay ser necessariamente divertida. Não que ele seja chato em um momento, mas tipo... Tem um momento do jogo que ele seriamente te manda fazer algo pra depois mostrar que era inútil você ter feito aquele algo, só pra contar isso na história. Ah, entendi. E é basicamente uma forma de design que você não aceitaria hoje em dia. Que isso? Tipo, um jogo que basicamente ele tá perdendo o tempo do jogador. Ah, é pela história, pô. Deliberadamente. Em prol da história, sim. Mas isso também é uma das coisas que
me chamou a atenção nele, né? Ele é um jogo da Nintendo que pouco parece os jogos da Nintendo, em muitos casos. Uhum. Todo por essa veia cômica dele, né? Você tem alguns outros jogos que também são engraçados, tipo os próprios Paper Mario, que também são da Intelligent System. Mas eu achei o humor dele um pouco mais ácido nesse sentido, um pouco mais subversivo. Uhum. E essa questão como ele aborda design, você raramente, eu acho que nem tem outro jogo da Nintendo que abdica da gameplay em prol da história. Nunca. Nunca vi um jogo que faça isso por parte da Nintendo. Então, também tem Verdade. essa visão bem interessante. É uma quebra mesmo, né? Eu penso em Sim. Nintendo, eu penso em gameplay divertida, geralmente. Sim, ele é um jogo aqui que é o foco dele principal, não se engane, é a história dele. Uhum. Bacana, cara. Quem a gente tava falando agora? A gente tava falando sobre algumas lutas específicas, né? Uhum. E aí, só também trazer uma outra coisa que é inspiração pra ele. Essa questão de ser humano, cobra e sapo vem de uma versão do Pedra, Papel e Tesoura. Faz sentido. É, porque Pedra, Papel e Tesoura é um jogo chinês, originado na China, né? Mas em algumas regiões específicas, eles faziam trocas do Pedra, Papel e Tesoura por símbolos da natureza. E tem uma versão que é especificamente sapo, água e cobra. Sapo, água e cobra. O sapo ganha da água porque ele nada. Uhum. A cobra ganha do sapo porque ela come o sapo. E a água ganha da cobra porque a cobra não nada. Olha as referências chinesas aí. Então, aí tem até essa. Então, o jogo também ele pega referência de cultura chinesa. Ele pega o conto mais clássico da fantasia ocidental, que é a Princesa e o Sapo. Uhum. Ele tem muitas dessas sacadas que eu acho bem interessantes. Cara, e pelo que eu tô entendendo, mandou muito bem. Eu vi um Sim. pouquinho do jogo, eu joguei um pouquinho no começo e, cara, realmente a história é divertida, né? A narrativa é divertida, a forma de contar, ela diverte muito. Sim. Tem outros momentos também, por exemplo, que você tem que ir numa mina e você tem que convencer o pessoal daquela cidade a trabalhar, que eles não querem mais trabalhar. Uhum. Aí você tem que tipo assim, arrumar um dinheiro pra conseguir. Porque em vários momentos você perde seu dinheiro, tá? Uma das grandes coisas desse jogo é que você é o riquinho, só que uma hora você vai perder o seu dinheiro e vai ter que meio que aprender a ser um herói tradicional. Ah, ok. Muitas das coisas é meio que o príncipe, ele tá se tornando o herói clássico de histórias, né? Oh, entendi. Ele vai se tornar mais corajoso, ele vai ter mais passos pra resolver os problemas dele, né? Uhum. Mas tem um que é muito engraçado, que é esse da questão dos trabalhadores, né? Aí você consegue que eles voltem a trabalhar pra minerar pra você. E aí, tipo, só que eles não te avisam que é um vulcão onde vocês estão indo. Aí vocês vão lá minerando, pai. E tipo assim, eles sabem que é. Aí no final, o vulcão entra em erupção, porque vocês mexeram em todas as. Quebraram as rochas, aí, tipo assim, o fogo, a lava começou a espalhar. Aí vocês saem correndo e o protagonista pergunta: vocês não sabiam o que era isso? E aí eles falam: sabia, a gente só queria o dinheiro. A gente só queria pagar as contas, moço. A gente só queria pagar boleto. Pois é, podia morrer aqui? Podia, mas o dinheiro, ué. Então, assim, a história é muito bem humorada, eu adorei a história do jogo. E aí, do ponto de vista da gameplay, só que um dos caras que eu falei aqui antes, o Yasuhiko Fujii, né, ele trouxe muito disso, que foi que a Intelligent Systems pediu pra ele, na hora de programar o jogo, se inspirar muito em Zelda. O que ele disse que tentou, mas ele achou que não seria tão interessante. Então, daí que nasce esse combate mais simplificado. Uhum. Porque ele originalmente ia tentar fazer igual um Zelda. Os originais, né? O Link's Awakening e o Link to the Past. Espadinha, escudinho, bater. Isso, ia ser um jogo de ação mesmo. Só que aí ele achou que não seria tão interessante, então ele meio que fez um modelo simplificado. E que inclusive ele comenta que ele era muito bom em programação, mas não tão bom em game design. Então Entendi. ele teve que refazer o combate 3 vezes, até sair certinho. Caraca. Porque não tinha ele comenta que não passou na aprovação da Nintendo de qualidade. Caraca. Ele fala que ele refez todo o sistema 3 vezes, em parte porque o Super Mario Club, que era o grupo interno da Nintendo de teste e playtest,
Entendi. Ele tinha dado uma avaliação negativa, então ele teve que refazer 3 vezes isso. Cara, entender de gente, tá, com as coisas. Nossa senhora. Sim. E aí, falando mais em Zelda também, tem muitos rumores aí que esse jogo foi a base pra Zelda Link's Awakening. Entendi. E aí, por isso, assim, as pessoas pegam, peraí, são 2 jogos que você tem câmera aberta no mapa e câmera fechada em ambientes internos. Peraí, a música tem um motivo melódico aqui, né? Um leitmotiv a música de Mabe Village no Link's Awakening é uma das músicas. Ela tem uma introdução muito similar a uma das músicas de Kaero. E o compositor é o mesmo, né? Então, algumas pessoas têm um rumor de que o Link's Awakening foi feito na base do Kaero. E até, tipo assim, tem referências mais diretas, né? Você tem o Príncipe Richard já aparece no Link's Awakening. Caraca, isso Com aí os é direto sapinhos. demais. Isso, com os sapinhos e tudo lá. Então, são jogos que saíram com 1 ano de diferença. Só que aí, muitas pessoas meio que tratam o rumor como verdade. Mas eu, nas minhas pesquisas, eu descobri um site, o Taurus.com, que é do Ivan Delgado. Que ele é um desenvolvedor full stack, designer gráfico, e ele é um entusiasta em retro game que trabalha com engenharia reversa. E ele fez e lá nesse site tem um texto dele explicando essa questão e explicando as diferenças entre o Link's Awakening e o Kaero. Olha, por exemplo, eles têm várias diferenças no mapa, nos sprites. A forma como, por exemplo, a rotina de sprites é atualizada é diferente, sabe? No Link's Awakening, a implementação é bem mais simples e menos sofisticada do que a do Kaero. E aí, tipo, como é que o Kaero faz melhor se foi lançado antes e o outro jogo baseou no outro? Sabe? Tipo assim, não faria sentido se foi tudo compartilhado. E ainda foi reprovado 3 vezes. Pois é. Então, tipo, não faz muito sentido o Link's Awakening ter sido feito na base do Kaero. Você pode ter algumas ideias que pegou ali e aqui, mas são engines bem diferentes. Por exemplo, o Link's Awakening não tem o sistema de kanjis do Kaero. Se fosse feito na mesma coisa, você criou várias soluções já num jogo, porque se fosse igual, por que não reutilizar as mesmas soluções, sabe? Entendi. Então, eu vou até deixar o texto aqui como no link da descrição, né? Do vídeo. Se alguém quiser ler aí a análise completinha do Ivan Delgado, vou deixar também na descrição. Oi? Deixa eu te perguntar, o Link's Awakening, em questão de horas pra se jogar o jogo, ou de história, talvez, a campanha, ele é maior que o... Ele é bem maior. Será que pode ser um motivo? Que eles optaram por coisas mais simples pra ser maior? Pode ser, né? Assim, se você parar pra pensar também, o Link's Awakening tem um combate de Zelda claro. Kaero não tem. Mas assim, até nisso, como os jogos eles são bem diferentes, eu diria. Tipo, o Zelda não tem checagem de status, sabe? Entendi. Claro, tem a questão de você ter que pegar itens pra desbloquear coisas, que é o padrão de Zelda, mas não é a mesma coisa. O Kaero é muito mais limitado. Ele é muito linear mesmo, sabe? Sim. E o Zelda, ele apesar de ser linear também, ele é mais aberto um pouco. E quanto mais aberto, eu acho que mais desafio também. Sim. Tem jeito. Então, eu acho que tem coisas que são bem diferentes de um do outro. Na base dos dois, pra meio que demonstrar que não são necessariamente foram feitos na mesma engine ou coisas similares. Assim, lembrando só, é uma análise de uma pessoa que não necessariamente estava trabalhando lá na época, né? Ela tá só fazendo uma engenharia reversa e analisando os códigos. Justo. Pra saber, e inclusive quem fala também dos rumores de ser também não trabalhou na época. Pra saber exatamente o que aconteceu, só tendo trabalhado na época. Essa galera pra conversar. Lá dentro da Nintendo e etc. E eu acho que também tem muito desse rumor por questões, por exemplo, do Mario 2, né? Que o Mario 2 aqui do Ocidente, na verdade, ele é só uma reskin do Yume Koji Doki Doki Panic. Que é um jogo que só foi lançado no Japão, que a Nintendo também fez. E aqui no Ocidente recebeu o nome de Mario 2.
Então, talvez esse histórico da Nintendo já ter feito esse tipo de coisa faça as pessoas acreditarem que ela pode ter feito outra vez, sabe? Pode ser. Mas no nível do Mario, com certeza não é. De ser o mesmo jogo. Uhum. Aí tem outras informações sobre o jogo, né? Por exemplo, ele chegou a ter um remake anunciado pra Game Boy Color em 2002. Mas ele foi cancelado, provavelmente porque lançou o Game Boy Advance e a Nintendo meio que todos os projetos que eram pro Game Boy Color, quando lançou o Advance, meio que deram ela cancelou todos. Entendi. E fora disso também que eu queria comentar só um pouco sobre a trilha sonora, que é muito boa, né? Foi composta pelo Totaka, que eu trouxe antes, que é uma pessoa muito importante na história da Nintendo em questões de música. E você consegue encontrar os temas, né, as melodias que estão no Kaeru em outros trabalhos deles posteriores. O Kaeru foi um dos primeiros trabalhos dele na Nintendo, né? Foi no primeiro ano dele lá. Sim. Então você encontra muitas das referências dele em outros jogos. Entendi. Eu não conhecia ele. É porque eu jogo muito poucos jogos da Nintendo, né? Eu só conheço mais de nome. Mas eu joguei o comecinho do Kaeru e a trilha sonora é realmente boa. E eu também assisti os vídeos, né, de galera jogando. Cara, tá muito à frente do tempo. Tá muito à frente do tempo mesmo, assim. É algo até assustador. Porque é gostoso de escutar, né? Da questão do Pokémon, até se você pega um Pokémon, não é tão avançado quanto ele, né? Eu não achei o Pokémon tão na frente quanto. O Pokémon é meio repetitivo. Ele não, cara, vai mudando o trecho, vai mudando o tom, vai botando um grave, um agudo, vai misturando, não repete. Cara, isso aí foi genial, assim. Sim, e Pokémon foi lançado 4 anos depois, né? Cara, tá de parabéns, tá? Esse cara mandou muito bem com as ferramentas que ele tinha. Muito bem mesmo. Sim. E, Adeno, tem um vídeo também do 8-bit Music Theory que explica muito bem, que ele disse que essa música, que a trilha sonora desse jogo é uma das favoritas da vida dele. Então a gente também vai deixar na descrição, se alguém tiver interesse em uma análise mais técnica da música do jogo, né, da trilha do jogo, a gente vai deixar na descrição caso você queira assistir. Infelizmente o vídeo só tá em inglês e não tem legenda, então é um pré-requisito aí pra assistir o vídeo. Outras coisas que eu queria falar só sobre o jogo, assim, do legado dele mesmo, né? Que você tem referências a ele tanto em Smash Bros. Quanto no Link's Awakening, né? Porque eu falei do Link's Awakening que aparece o Príncipe Richard no jogo. Sim, até no remake aparece. Né? No remake, sim. E no remake, o que eu joguei do Link's Awakening foi o remake. Então, eu imagino que seja a mesma coisa nos dois, mas no Link's Awakening tem um rearranjo da música quando você entra na casinha do Príncipe Richard. Interessante. Então tem um rearranjo da música original do Kaeru. Quero escutar agora. E o Smash, o protagonista, ele é um assist, né? Daqueles personagens que te ajudam durante a luta. Ah, legal. Então você tem ele lá e ele faz a mesma animação, né? Porque aqui no Kaeru, quando você entra em combate, fica meio que uma fumacinha e aí fica os status rodando na tela. E aí no Smash é a mesma coisa, quando você chama ele como assist trophy, ele vai pro inimigo e aí fica uma fumaça entre você e o inimigo. Assim, o cuidado que Smash tem com a história dos videogames é um absurdo também. E carinho, né, cara? Carinho, sim. Carinho. Parabéns, velho. Mas então, Matheus, eu acho que eu falei tudo que eu tinha pra falar sobre esse jogo. Cara, você fez uma pesquisa muito boa. Muito extensa, com muitos detalhes. Parabéns. Pois é. Eu acho que eu só queria fechar dando minha opinião geral sobre o jogo, né? Porque ele é um jogo de 92 e feito pela Nintendo. E se não ficou claro ainda, eu sou muito fã da Nintendo. Mesmo. Da parte de desenvolvimento de jogos, né? As decisões que ela toma como empresa, eu posso discordar da maioria delas, mas enquanto desenvolvedora de jogos eu não tenho o que falar. E eu gostei, no caso, que ele é um jogo muito fora do padrão dela. Sim, quebra totalmente. Sim, ele não parece que foi feito pela Nintendo. Em vários aspectos. Sim, e se você for parar a pensar nisso, deve ter muita relação com o fato de ter o Yoshio Sakamoto por trás. Porque Metroid mesmo, ele também já não é tão padrão da Nintendo. Metroid já funciona
com características diferentes, né? Ele vai pra rumos diferentes de gameplay. Ele tem uma pegada totalmente diferente. Porque a assinatura da pessoa já começou lá atrás, velho. Sim. E você também tem o Famicom Detective Club, que é tipo um jogo de investigação sério. Visual novel da Nintendo com história séria, sabe? Uhum. Que ele é o escritor dos jogos, né? Inclusive, o último jogo que lançou mês passado, se não me engano, em agosto, foi o primeiro jogo com selo mais 18 da Nintendo. Eita! Da história dela. Então, a gente tá falando... Eu acho que tem muita relação com o fato do Yoshio Sakamoto estar por trás do jogo, sabe? Uhum, com certeza. E aí, como o jogo mesmo, eu achei tão diferentinho do que você espera de um videogame, eu gostei tanto dele. Ele é fora do padrão, sabe? Uhum. A história é boa, a história é divertida, engraçada. Você raramente vê um jogo que é engraçado, sabe? Faz piadinha com ele mesmo, com videogame, E tipo, em 92, quando a gente encontra um jogo engraçado hoje em dia, a gente acha que ele é muito... nossa, ele é engraçado, né? Nossa, que legal, que diferentão. Pô, isso aqui em 92, gente. Tipo, só o fato de quando ele morre, ele spawna no hospital, eu já achei pra época muito inovador. Eu não lembro de um jogo naquela época fazendo isso. Quem Sim, foi fazer sabe? isso depois, tipo GTA, tá ligado? Aham. E todas essas questões que ele, sabe, tá tentando desconstruir padrões do que é um herói. O que você espera que um herói de videogame seja, né? Ele não é o bonzinho, não é o puro, o ser iluminado corajoso. Não, ele é mesquinho. Ele é humano. Ele é riquinho, é isso, ele é humano, exatamente. Entendi. Ele não é o Link, sabe? Uhum. Que é o avatar da coragem. Ele é um príncipe que tem dinheiro e quer uma namorada. É basicamente isso que é o protagonista de Kaero, do Príncipe de Sable. Uhum. Então, e do ponto de vista de gameplay também, né? Claro que ele tem as limitações da época dele, mas eu gosto muito que ele se proponha a se dedicar, a se abdicar da gameplay em prol da história. Uhum. Eu gosto às vezes quando jogos têm essa coragem de fazer isso. A gente comentou muito disso no Harold Halibut, né? Que ele permite momentos de chateação, de ser um jogo chato, porque isso faz sentido na história dele. Uhum. E o Kaero, já há muito tempo atrás, já tava fazendo essas mesmas ideias, esses mesmos toques, né? Tipo, mandar você ir pra algum lugar que não vai progredir a história. Uhum. Você pega o item se prova inútil, você tem que ir pra outro lugar pegar outro item. Sabe? Não, e tipo assim, pô, você vai na ilha. Cara, tem o prédio da Nintendo no jogo. Que aqui é chamado de Nintendo. Ah, legal, pô. Gostei. Pô, esse jogo é muito engraçadinho. Dá pra entrar no prédio não, né? Dá? Caraca, dá pra entrar. Então, é lá que você vai pegar 2 itens muito importantes pro jogo. E tem um dos personagens mais engraçados, que é o cientista lá que trabalha na Nintendo. Eu esqueci o nome dele. É um doutor. Eu esqueci. Mas é assim, dos mais importantes pra história do jogo, né? Uhum. Um bom alívio cômico e também importante para as resoluções finais de combate, etc. Bacana, cara. E se eu fosse dar uma consideração final, eu gostaria muito que tivesse um remake, mas a Nintendo, pelos padrões dos dias atuais, eu imagino que ela deveria ter que corrigir o final do jogo. Não vou comentar por questões de spoiler, mas coisinhas meio estranhas no final que, assim, 92 é aceitável, hoje em dia não. Ok. Imagino que pode ser. Mas, enfim. O que eu tinha pra falar era isso. E te perguntar, você acha que ele entra no seu top 20 de jogos, top 10, ou pelo menos do ano que você jogou, alguma coisa assim? Cara, assim, é que eu criei muito carinho pelo jogo, pelo fato da pesquisa, sabe? Uhum, sei. Então pesquisar sobre o jogo me deixou mais apegado a ele. Legal. Então provavelmente ele estaria nos jogos favoritos da vida, assim. Uou. Não sei se top 10 ou top 20, mas assim, Tá lá. posições altas. Especial. Sim. Entendi. Cara, muito bom estar você falando do jogo. Muito bom mesmo. Eu não sei se eu tenho a coragem de jogar. Alguns jogos muito antigos às vezes me afastam um pouco, aí dependendo, eu tento.
Mas a trilha sonora é muito boa. Isso aí eu tenho que concordar demais. E é Assim, meio só pra também confirmar, é um jogo de 6 horinhas, tá? 2 horinhas, né? É curtinho. É. Ah, dá pra jogar. Dá pra jogar. E como eu falei, e como ele é tão muito simplificado, são poucas as coisas que vão te incomodar em termos mecânicos, sabe? Entendi. Ele, ele é um jogo que você consegue transportar ele pra hoje em dia. Se um estúdio indie fizesse ele, eu não acharia absurdo, sabe? Uhum. É, botando um designzinho bonitinho. É, eu não acharia absurdo. Se você replicar todas as mecânicas dele com um gráfico melhorzinho, com uns sprites mais avançados, umas pixel art mais bonitinha, eu Uhum. não falaria que não é um jogo atual. Entendi. Gostei. Mas eu acho que é isso, Matheus, então. Obrigado a vocês que escutaram até aqui. Uhum. Eu vou deixar várias fontes de pesquisa nos comentários, tá? E esse é o primeiro episódio da série Hipotenusa e seus catetos, que vai Tá ser bom. essa abordagem mais de pesquisa. E a gente escolher um jogo específico e trabalhar história de desenvolvimento, entrevistas, etc. Ok, beleza. Opa, entrevistas. Entrevistas das pessoas, né? Tipo assim. Igual eu trouxe a entrevista do Yasuhiko Fuji aqui. Ah, entendi. Beleza. Então, é isso aí, galera. É isso, Obrigado gente. por ter acompanhado. Muito obrigado pela sua atenção. Até a próxima. Tchau!